dia, pessoal, tudo bom com vocês? Comigo tudo ótimo. Viemos aqui hoje para contar mais uma história, se ele deixar lá embaixo, né? Viemos aqui hoje para contar mais uma história no nosso canal. Se você gosta das nossas histórias, já deixa seu joinha. Minuto de silêncio para joinha. Aquele amor no coraçãozinho de vocês. Se inscreva no canal, chame as amigas aí, mostre os vídeos. E, gente, hoje nós temos quase uma história erótica. Vou falar pra vocês. Sério. Temos uma história picante aqui no canal. Mas vamos contar assim mesmo. Então, meninas, põe o fone de ouvido, tira as crianças da sala, que essa história não é pra elas, tá? Bom, vamos lá. Vamos lá. Oi, Dani. Tudo bom com você? Ela quer chamar de Alice também, gente. Ai, quantas Alices aqui no nosso canal. Olha, eu quero que você me chame de Alice, já que você gosta tanto desse nome. Devia ter botado o nome de Melina de Alice, né? Melina, devíamos trocar seu nome, filha. Porque se eu gosto tanto de Alice, por que eu nunca pensei nesse nome quando eu tive minha filha? Bom, minha história não é uma história feliz. Mas também não posso dizer que é uma história triste, pois estou aprendendo a ser feliz assim. Não se pode ter tudo na vida e temos que aprender a ser feliz com o que temos. Ai, já gostei do início, eu concordo plenamente. Sou casada há 20 anos. De uns anos pra cá, o sexo vinha sendo um problema no meu casamento. Meu marido simplesmente não me procurava mais. Gente, o que tá acontecendo com esses homens? O que tá acontecendo? Já vimos vários casos aqui de homens que não, né? Não tô entendendo isso. Quando eu o procurava, ele me atendia e as relações eram ótimas. Mas eu sempre tinha que procurar. Às vezes, indiretas ou um carinho mais ousado não eram suficientes. E eu tinha que literalmente subir em cima dele ou pedir para ele fazer amor comigo. Acho muito humilhante chegar nesse ponto. Eu resistia várias vezes em procurá-lo, mas eu acabava procurando, pois sempre fui muito libidinosa e o libido sempre vencia. Pois chega uma hora que a gente não aguenta mais. Eu procurava, me humilhava, me sentia mal, era um ciclo vicioso. Primeiramente, eu procurei conversar com ele várias vezes, e ele sempre falando que não era nada demais, que era só estresse do trabalho, que eu sou a mulher da vida dele, e as conversas acabavam em sexo. Mas ele não melhorava. Comecei a comprar uns brinquedinhos eróticos, gel que esquenta e esfria, fantasia de sex shop, fiz dança do ventre, pendurei... Gente, vocês me matam, tô falando. Pendurei no lustre, emagreci 8 quilos. Ele correspondeu todas as vezes, mas passado o momento, ele não me procurava mais. Fui então ao meu ginecologista e pedi a ele um remédio para inibir a libido, pois eu ardia por dentro. Mas o médico disse que nenhum ginecologista me daria, pois eu era casada, eu era nova e isso na medicina seria antiético. E que se fosse o caso que eu começasse a me masturbar. Dani, a masturbação é boa, mas chega uma hora que não satisfaz mais. Eu queria relação sexual. Tentei uma ginecologista, dessa vez uma mulher, para ver se ela me entendia melhor. Em outras palavras, ela me disse a mesma coisa que o outro ginecologista. Eu tenho um grande amigo que sempre foi um irmão para mim, que inclusive está aqui do meu lado agora me ajudando a escrever minha história. Depois vamos assistir esse vídeo juntos. Vamos chamá-lo de João. Então, João, um beijo para você aí. Nós trabalhamos juntos na mesma sala, passamos o dia inteiro juntos. Para você ter uma ideia, o grau de amizade que temos. A empresa uma vez nos mandou para um curso em São Paulo, dormimos 5 dias no mesmo quarto de hotel, na mesma cama, mas nunca rolou nada. A empresa pagou 2 quartos, mas somos tão amigos que queríamos ficar perto um do outro. Ele não dava certo com mulher nenhuma, ele começava um relacionamento, ficava 2, 3 meses e terminava. Porém, uma moça chamada Giovana mexeu muito com ele. Apesar do pouco tempo que eles ficaram juntos, ele era louco por ela. Tá contando a história aí do João, amiguinho dela que tá lá com ela, tá, gente? Bom, terminaram uma semana depois. Ah, tá. Mas a Giovana lá, eles terminaram.
e João foi abaixo, ele ficou muito triste, porque ele gostava muito de Giovanna. Ele estava convencido que ele tinha algum problema na esfera sexual e que se ele não descobrisse o que era, ele nunca ia ter um relacionamento duradouro. Ele queria que algumas de suas ex confessassem o real motivo que elas sempre terminavam com ele. Ele se cobrava que pela idade dele já era para ele estar num relacionamento sério, que desse jeito ele nunca ia realizar o sonho de ser pai. E João estava muito chateado com tudo isso. Na verdade, essa questão sexual mexe com a masculinidade do homem. Eles se sentem uma merda quando percebem que são ruins de cama. Certo dia, era uma sexta-feira, e João não foi trabalhar. Disse que tinha umas horas na casa e resolveu usar essas horas assim, do nada, sem avisar na empresa. Eu sabia que era por causa da Giovanna que eles tinham terminado e ele estava mal. Resolvi então ir na casa dele no sábado, fiz um estrogonofe que ele adora, na tentativa de fazer ele comer alguma coisa, pois ele estava bem desanimado. Estava quase depressivo. Ficamos lá conversando e ele disse que tinha certeza que tinha algum problema de ordem sexual nos relacionamentos dele, pois os términos geralmente aconteciam algumas semanas depois que ele transava com essas meninas. Ele ficou falando que o pênis dele era pequeno, fino, arrumando 1000 defeitos. Ele se achava a pior das criaturas. Disse que ia pagar uma prostituta e transar com ela para dizer qual era o problema dele. Ele queria pagar uma prostituta, transar com a prostituta e a prostituta falar com ele assim: olha, realmente você não é bom de cama, ou eu não sei o que acontece, porque você é maravilhoso na cama e essas mulheres que não estão te dando valor, né? Olha que ponto o João chegou, ela botou. Bom, então eu, como amiga de João, falei... Gente, essa parte eu ri demais. Me mostra. Ele não entendeu. Eu falei, me mostra seu pau. Ele me olhou assustado, tirou pra fora. Nessa hora, quem assustou foi eu. Pois eu achei que ele ia me mostrar algo. Vocês me matam. Me mostra. Aí o cara baixou a calça. Ai, pera. Baixou e mostrou o pau pra ela. Aí ela falou assim: Dani, eu levei um susto, porque eu achei que ele ia me mostrar um nude no celular, alguma coisa assim. Mas não, ele baixou a calça e mostrou. Ainda ficou mexendo pra enrijecer. Eu fiquei olhando ele mexer e alguma coisa começou a mexer dentro de mim. Eu senti aquele clima, sabe, quando parece que até o ar do ambiente muda? Pois é, eu não sei o que me deu. Mas antes de ficar 100% ereto, eu caí de boca no meu amigo. Eu nunca havia traído meu marido antes. Porém, poucos segundos depois, retornei minha consciência, parei o que eu estava fazendo, assustado, olhei para ele, pedi desculpa e comecei a tentar explicar o inexplicável. Ele veio para cima de mim, me beijando, eu ardendo de desejo, acabamos transando. Minha fome era tanta que transamos nesse dia 8 vezes. Ai, gente, eu só não matei o coitado porque ele falou: chega, não aguento mais. Demos uma saideira, fui embora, mas eu queria mais. Isso foi muito especial para nossa história. Foi a primeira vez dele sem camisinha, o primeiro anal dele, e ambos nunca havíamos transado tanto assim na vida. Gente, pelo amor de Deus, você com problema de transar com o marido, ele com problema de transar com as namoradas, eu tô achando que vocês acharam o par perfeito aí, né? Bom, apesar de ter gostado de estar com ele, entre quatro paredes somos diferentes. Eu gosto de tapas, aperto no pescoço, falar besteira, adoro sexo selvagem. Ele é mais estilo perfeitinho, amorzinho, carinhoso, docinho. Tão doce que brinquei com ele que eu ia ficar diabética. Foi bom estar com ele, foi especial, mas paramos ali. Somos só amigos. 6 meses se passaram e eu continuava com o mesmo problema no meu casamento. Eu já estava na pilha novamente. Meu marido viajou a trabalho e ficou 2 dias fora. Então eu resolvi ligar para um carinha que há 7 anos vivia me rodeando. Saímos, ele tem uma pegada forte, mas o beijo dele é horrível. Durante a relação, ele mal aguenta 2 minutos. Gente, vocês dão um infartar. E morreu na quarta? Como assim? Será que é na quarta trans? Gente, mas mulher, você também é insaciável, né?
Eu não cheguei ao orgasmo nenhuma vez. Eu estou rindo, mas é de nervoso, tá? Foi péssimo em todos os sentidos. Fui embora dizendo pra ele nunca mais me procurar. Bloqueei ele em todos os lugares. Coitado, ó, isso deve ter deixado o menino também com a pulga atrás da orelha agora. Meu marido não me satisfazia, mas o mercado lá fora também não estava bom. Mas nada é tão ruim que não possa piorar. Um certo dia, a imobiliária ligou para o meu marido informando que a papelada do nosso apartamento finalmente tinha ficado pronta, que poderíamos buscar nossas chaves e nos mudar. Morávamos com a mãe dele. Ai, me enchi de esperança, pensei, agora vai. Agora meu marido vai mudar, vamos ter nossa sonhada casinha, vai ser tudo diferente. Dediquei todas as minhas forças na montagem da minha casa, compra de móveis, panelas, enfeites. Escolhi cada coisinha da nossa casa junto com meu marido, tudo que a gente sempre sonhou. Mas ele começou a dormir demais. Antes ele ficava no computador trabalhando, agora ele só dormia. Em um final de semana ele não ficava nem 4 horas acordado. Gente, quando estava acordado ele estava ou no computador ou vendo TV. E se eu puxasse assunto, ele conversava um pouquinho comigo. Eu, além de não ter relações com ele, me sentia sozinha dentro da minha própria casa. Viúva de marido vivo, né, amiga? Já falamos dessa síndrome aí. Puta que pariu. Perdi as contas de quantas noites passei chorando, sentada no sofá e ardendo por dentro. Gente, agora é brincadeira. A gente fala, mas é triste para uma mulher casada ver que o marido não quer desejar ela, né? Já tivemos alguns casos aqui, vocês acompanharam, né? Dani, nem um beijo ele me dava na boca. Ele só me beijava na hora de transar, quando transávamos. Dani, minha carência era tanta que tinha dias que eu só queria um beijo, um beijinho, né? João dizia que meu marido só podia ter outra. João, o cara lá, o amigo dela, né? Das 8 vezes. João dizia que meu marido só podia ter outra, que isso não era normal num homem. Eu acho que ele não tem outra, pois ele é daqueles que vai da casa pro serviço, serviço pra casa. Ele trabalha 10 minutos de casa, nunca se atrasa, nunca falta uma reunião, né? Então, que horas que ele fica com outra? Ela tava achando estranho, porque se tivesse outra ainda tinha uma explicação, mas não tinha explicação. Ele só dormia, tá? Bom, eu não sei exatamente como aconteceu, mas eu comecei a me envolver com um amigo meu que já conhecia há alguns anos, chamado Paulo. Ele não é um homem bonito, mas ele vivia rodeado de mulher e pegava todas. Apesar de ser casado, ele zoava dizendo que com o membro que ele tinha e com o desempenho sexual dele, a beleza física era dispensável. Ele era tão galinha que a esposa dele descobriu uma conta que ele tinha no Tinder, na qual ele usava a foto verdadeira dele. Depois de algum tempo de relacionamento, pegamos mais intimidades e ele me enviou nudes. Nossa, verdadeiro ator de filme pornô. Eu nunca mandei nudes pra ele, achava isso perigoso. Demorei 7 meses para criar coragem e ir com ele para um hotel, pois eu nutria uma esperança que meu marido iria mudar, né? Então, o marido não mudava, ela tava lá, gente, ardendo de fogo. Chegamos no motel, ele pediu para irmos sem camisinha, eu falei que nem morta. Ele disse que não usava camisinha nas relações sexuais dele. E se eu quisesse, ele me daria um exame de sangue. Ela disse, Tani, come on, a janela imunológica do HIV é de 30 dias. Se ele não tiver relação com alguém soro positivo há 29 dias atrás, óbvio que o exame vai dar negativo, mas ele vai ter o vírus assim mesmo. Então, não adianta exame nesses casos. Sem camisinha, tem que ser com pessoas de extrema confiança. Eu não acredito num cara super galinha, né? O cara que tinha conta até no Tinder, o cara casado, gente. Ela ia lá transar com o cara sem camisinha, ela falou que não, sem camisinha, não. A não ser que ele fosse virgem. Então ela falou que não. Bom, ele aceitou usar camisinha. Continuamos a nos relacionar por 5 meses. Após o primeiro encontro, marcamos de sair novamente e não transamos pelo mesmo motivo, por causa da camisinha. Então, sabe que essa hora me deu vontade até de terminar com ele? Achei ele meio gay de estar num motel com uma mulher e não transar porque ele não queria usar camisinha. Mas pela amizade que tínhamos de longa data e pela esperança de um dia ele vestir a camisinha, fui levando. Nosso último encontro, ele pediu para filmar a gente. Ah, meu Deus.
Deixei. Ele disse que salvou nos arquivos na nuvem para que a esposa dele não descobrisse. Um dia ele me ligou apavorado, dizendo que esqueceu o celular logado na nuvem e que a esposa viu tudo. Na nuvem tinha uma pasta. Oh, gente, olha essa parte. O cara tinha uma pasta lá na nuvem, lá no iCloud, lá, com o nome de cada mulher. E dentro das pastas, a foto de cada mulher. Pensa numa putaria organizada. Dentro da minha pasta havia também uma cópia do contrato de um empréstimo que eu havia feito para ele no meu nome, que ele vinha me pagando direitinho. Foi um valor relativo pequeno, R$1.000. Ele já tinha pago 4 parcelas. Decidi terminar com ele, pois ele não tomou os devidos cuidados com nossas fotos. Comecei a acreditar que ele realmente não usava camisinha com ninguém e que eu ia acabar pegando uma doença. Falei pra ele sumir da minha vida, que eu não queria nem que ele terminasse de me pagar o empréstimo, podia ficar pra ele de presente. Nunca alimentei sentimentos por ele, além da amizade, mas nesse momento tomei pavor da cara dele. Poucos dias depois, não sei o que a esposa dele descobriu, não sei como. Aí que é o... Aí, olha aí, gente. A esposa lá do Galinha descobriu aonde o marido da... Ela descobriu as fotos, descobriu tudo, a putaria organizada lá, né? Então ela descobriu o quê? Onde o marido da nossa amiga trabalhava. Então vamos lá. Poucos dias depois, não sei como, a esposa dele descobriu onde meu marido trabalha. Ligou pra ele no serviço e falou: meu marido e sua esposa estão tendo um caso e eu tenho fotos para provar. E ainda falou que estava grávida e que tinha perdido o bebê por minha culpa, porque ela levou um choque quando achou as fotos e acabou perdendo o bebê. Dani, meu marido, ficou desolado. Tive que contar a ele toda a verdade, que nosso sexo estava ruim, que eu já havia tentado de tudo, que além da abstinência sexual eu me sentia sozinha, pois ele só queria saber de dormir ou trabalhar. Nem conversar comigo ele conversava mais. Que ele simplesmente esqueceu que tinha uma esposa. E ali eu vi uma dor muito grande nos olhos dele. Uma dor tão grande que ele começou a respirar ofegante. Nossa, ali eu me arrependi até de ter nascido. Pensei, meu Deus, o que eu fiz? Aquela noite eu deitei na cama, na mesma posição que eu deitei, eu fiquei a noite inteira sem me mexer, sem dormir, sem respirar. Eu tinha formigamento nos membros, tontura. Minha pressão caiu muito e eu percebi que eu estava morrendo ali. Eu estava uma morta-viva. No dia seguinte, de manhã, levantei cedo, estava feito um zumbi. Fiz minha mala e após o expediente, eu voltaria para a casa dos meus pais. João também propôs de eu ir para a casa dele, o amigo, né? Ajudá-lo no aluguel. Ele divide a casa com um amigo no qual está desempregado há 1 ano e João estava precisando de uma ajuda financeira com as despesas da casa. Porém, essa casa só tem 2 quartos, então achei melhor ir para a casa da minha mãe, até eu me virar. Mandei uma mensagem comunicando ao meu marido a minha decisão e dizendo que eu abriria mão de todos os meus direitos. Afinal, eu tive tudo e não soube dar valor. Resolvi ligar para Paulo e contar a ele o que a esposa dele tinha feito. E saber direito dessa história que a esposa tinha perdido o neném por minha causa. Depois que eu mandei ele sumir da minha vida, eu bloqueei ele no WhatsApp e não nos falávamos mais. Conversamos. A história do bebê, ele jurou que era mentira da mulher dele. E ele pediu para eu não bloquear ele de novo e não sumir, pois ele queria me pagar o empréstimo que faltava, pois ele tinha um compromisso comigo. Antes de desligar a ligação, a esposa dele pegou o telefone e disse: oi, vadia. Tomei um susto, mas a calma que ela me falou me chamou a atenção. Não tinha ódio na voz dela, nem tristeza de quem tinha acabado de perder um filho. Ela estava bem tranquila. Então, imediatamente desliguei a ligação e fiquei sem entender. Será que ela estava ao lado dele o tempo todo? Será que eles estavam juntos nessa? Será que eu fui vítima de um casal golpista? Destruir meu casamento por um golpe? Pra quê? Pra sexo? Meu Deus, ali eu me senti no chão. Mas por outro lado, se é golpe, por que ele pagou todas as parcelas do empréstimo? Né? Ou então, por que ele não me pediu um empréstimo maior? João acha que não foi golpe, acha que Paulo é só mau caráter mesmo. Mas eu estava tão destruída por ter perdido meu marido que depois de umas horas eu nem me preocupei mais em perguntar sobre isso. No final do expediente, ao sair do serviço, encontrei meu marido na porta da empresa. Ele veio ao meu encontro, pegou minha mala e falou:
você não vai a lugar nenhum, seu lugar é lá em casa. Sem entender a dimensão daquelas palavras, obedeci, entrei no carro, continuei no modo zumbi. Achei que era porque eu não havia dormido à noite, mas reparei que eu também não apresentava reações. No dia seguinte, na empresa, João chegou para mim e disse que estavam comentando sobre um vídeo meu. O próprio Paulo divulgou um vídeo íntimo meu na internet. João foi atrás desse vídeo na empresa para ver quem estava vendo o vídeo, mas ninguém tinha. Até hoje não se sabe ao certo se esse vídeo existiu ou não, gente, porque várias pessoas falaram que vazou um vídeo íntimo dela, porém, todas as pessoas que ali atrás falaram que não viram o vídeo. Então ela ficou sem saber, sabe? Ela falou, o vídeo vazou na empresa, mas não foi um escândalo, ficou por baixo dos panos. Se alguém viu, deixou por baixo dos panos. Ninguém sabia nem falar o que tinha no vídeo. Quando João perguntava, só falava, só sei que era um vídeo dela ou alguém igual a ela. Ficou parecendo um boato. Ninguém me tratou diferente, ninguém me olhou diferente. No cotidiano da empresa tudo seguia normal. Eu tive a impressão que as pessoas ficaram tristes com o ocorrido. Trabalho há muito tempo nessa empresa, sou muito querida, nunca dei mole pra ninguém, sempre recebi cantadas, sempre ignorei. Eu realmente não sei como isso chegou à minha empresa. Não sei se foi pelas redes sociais que a mulher lá do cara divulgou. Bom, até hoje ela não sabe. Dani, se ainda existia algum traço humano, alguma dignidade, alguma essência do que eu era, gente, acabou naquele momento. Não há palavras no vocabulário brasileiro que defina o que eu senti. Eu não era gente, eu não era nada. A única coisa que eu podia fazer naquele momento era pedir demissão do meu cargo. Não por vergonha, pois ninguém na empresa mudou comigo, como ela falou. Mas eu tinha que proteger a imagem da empresa, pois aquela doida a qualquer momento podia aparecer lá na porta, fazer um escândalo. E eu trabalho numa empresa muito séria, muito famosa no Brasil. Pedi demissão, meu chefe me pediu um tempo para conversar com os diretores da empresa. 2 dias depois, meu chefe me ligou pedindo para que no dia seguinte eu comparecesse uniformizada na empresa para conversarmos. Ele disse que diante da postura exemplar que eu tive como profissional e como pessoa, a empresa iria me apoiar ao invés de me demitir. E que se a imagem da empresa fosse prejudicada, os advogados da empresa cuidariam para que quem soltou o vídeo fosse responsabilizado. Meu marido me perdoando, a empresa resolvendo me apoiar e o apoio do meu amigo João, eu teria base para me reconstruir, certo? Afinal, meu marido, meu emprego e João são os alicerces da minha vida. Só que eu não consegui. Dani, eu continuei um zumbi. Eu trabalhava, pegava um ônibus, tomava banho, tudo no automático. Eu não sei nem explicar. Eu não tinha essência de vida, eu parecia um bicho adestrado, eu não conseguia sair do vácuo. E comecei a perceber que eu não tinha fome, eu não tinha calor, eu não tinha frio, eu não tinha sono, eu não tinha nada. Às vezes, quando eu dormia, eu acordava no meio da noite e o ocorrido não saía da minha cabeça. Eu pensava nisso 24 horas por dia, sem chorar, pois eu não sentia mais tristeza, nem alegria, nem nenhuma emoção. Minha mãe teve um problema sério de saúde, alguma coisa na perna que eu não conseguia nem lembrar o que era. Lembro pouca coisa dessa fase, pois eu estava no modo avião. Lembro de uma mensagem da minha irmã gritando comigo no celular, falando: mamãe está perto de perder a perna ou morrer. Alice, eu preciso de você. Pois é, sempre eu que tomo a frente de tudo quando o assunto é saúde. Eu que sei os remédios que a minha mãe toma, o nome das doenças que ela tem. E minha irmã precisava desse histórico de conhecimentos para passar para a equipe médica, pois nem minha mãe sabia falar direito as doenças que ela tinha. Minha irmã conversou com meu marido e ele conseguiu extrair algumas informações de mim que ajudaram muito rápido no socorro da minha mãe. Meu marido ainda era o único que conseguia penetrar um pouco naquela bolha que eu estava vivendo. Na época nem o João conseguia. É como se existisse um mundo e eu estivesse numa realidade paralela. Minha melhor amiga teve neném e eu não fui vê-la. Ela me ligou várias vezes, mas eu não conseguia atender. Eu não tinha a menor vontade de nada. Eu ia ser madrinha da filha dela. Eu havia perdido a minha alma. Fiquei 3 meses e meio assim no modo avião. Perdi meu cabelo, caiu bastante o cabelo dela, falou.
Emagreci horrores, senti dor do estômago, mas eu nem ligava pra dor. Eu só me sentia bem quando eu estava abraçada com meu marido. Eu só queria ficar abraçada, ver televisão, dormir. Quando estávamos abraçados, parecia que os cacos da minha alma iam se juntando e colando. A ciência tem razão quando diz que o amor é terapêutico. Meu marido percebia que eu estava diferente, mas ele achava que era por causa do ocorrido, então ele não falava no assunto. Lembra que uma vez eu falei pra vocês, gente, que a traição muitas vezes ela dói mais na gente do que na pessoa que foi traída? Foi o que aconteceu com ela. Porque o marido dela podia ter lá os defeitos dele, né, de não querer transar, essas coisas, pra vocês verem aqui a dimensão que isso pode tomar. Não é só, meu marido não quer transar, é tudo que pode vir ocorrer, porque a mulher vai ficar carente, vai vir uma baixa autoestima, né, igual ela tinha um libido forte, assim, então ela tinha necessidade daquilo, ela queria ter prazer. Então o que acontece? Não tô justificando ela não, tá? Lógico que ela tá errada, porque eu acho que se seu casamento chega numa situação dessa, eu acho que os dois têm que sentar e conversar e resolver o que vão fazer, né? Porque se você gosta de sexo, seu marido não gosta, óbvio que vai rolar uma traição. Ou se seu marido gosta muito e você não gosta, né, gente? Vai acabar acontecendo. O problema é que o caso é muito maior do que isso. E ela, apesar lá da traição, quem traiu foi ela, vocês veem aqui que ela sentiu muito mais do que ele, né? Eu não sei, ela pode ter tido aí até um princípio de depressão, sabe? Então, assim, muitas vezes, é igual eu falei, a traição ela dói muito mais em quem trai, porque eu acho que você olha e pensa, meu Deus, o que eu fiz? Acabei com minha família, com meu casamento, né? Do que às vezes quem é traído. Bom, mas vamos continuar a história dela que não acabou não. João começou a buscar informações sobre o que eu poderia ter, o que estava acontecendo com ela, né? E conseguiu uma psicóloga para me ajudar. Disseram que era uma profissional muito boa. João agendou uma consulta com ela para mim, mas um dia eu não quis ir. Com certeza ela ia querer fazer algum tipo de terapia e isso implicava em voltar no assunto ocorrido com meu marido. Eu não queria falar sobre isso. Eu teria que faltar na empresa, pois seriam horários das sessões durante o dia, isso não queria também que acontecesse. Aliás, Dani, eu nunca mais quero tocar nesse assunto com meu marido. Eu tinha que dar um jeito de ficar boa sozinha. João resolveu ir sozinho na consulta, conversou com a psicóloga sobre mim. Ela disse que parecia que eu estava precisando de um psiquiatra, pois eu ia precisar de medicamentos que ela não poderia prescrever. Pelo que o João pode descobrir, eu estava num alto grau de anedonia, uma doença séria consequência de uma depressão profunda. Meu marido via nitidamente que eu não estava bem, mas ele imaginou que fosse por causa do ocorrido e também não tocava no assunto. Minha menstruação não vinha há 2 meses, mas nem dei importância, pois toda vez que passo por algum estresse que abala meu psicológico, a minha menstruação atrasa. Certo dia eu estava deitada com meu marido no sofá e ele me perguntou se minha menstruação já tinha chegado e pediu para eu fazer um exame para ver se eu não estava grávida. Ele disse que tinha acabado de pagar a última prestação dos armários e que nossa casa estava praticamente toda montada e que, quem sabe, Deus estaria nos agraciando com uma gravidez. Dani, pronto. Pum! Minha bolha estourou. Naquele exato momento eu senti que eu estava começando a me conectar novamente com o mundo. Eu sempre quis ser mãe. No dia seguinte marquei uma consulta com um ginecologista que me falou, não vou nem te pedir um exame, eu vou fazer um ultrassom, pois já que são 2 meses de atraso, você deve estar grávida. Fiz um ultrassom e caiu mais uma bomba na minha vida. Eu não estava grávida. No ultrassom eu descobri que eu não ovulava meses e que eu estava com endometriose. Além de eu não estar grávida, seria muito difícil eu engravidar. Choro até hoje, cada vez que minha menstruação vem. Fiz um tratamento que o médico me orientou, mas mesmo assim ainda não deu certo. Às vezes penso que é castigo por eu ter feito o que eu fiz. Bom, hoje uma inseminação artificial fica em torno de R$15.000. Meu plano de saúde não cobre. Isso é nas mãos de Deus, se é que Ele acha que eu mereço.
Pois na vida não basta a gente se arrepender de alguma coisa, temos que pagar a conta. Esse negócio que a gente se arrepende, estamos perdoados, é conversa de padre. A conta vem e a gente tem que pagar. E a minha conta foi alta demais. Eu gostaria de refletir... Tinha que botar o preto e branco agora. Gente, o que ela falou aqui, eu sempre falo, né? A conta vem. Isso aí, com certeza. A gente faz, a gente, né, às vezes, não é nem que a gente faz na... Ai, difícil falar de traição, né, gente? Não é que faz na má intenção, mas faz, fere o outro, a conta vem. Eu conheço essa história também, amiga. Mas vamos lá. Ela falou que queria falar de algumas questões que ela passou. Traição não vale a pena, por maior que seja o motivo. Não existe marido perfeito, ou casamento perfeito, ou falta de sexo. Aí ela diz, ou é falta de sexo, ou é um marido agressivo, ou é um marido mão de vaca, sempre vai ter um problema. Então ela quer dizer o seguinte, que não existe aquele casamento de margarina que a gente acha que existe, né? As pessoas passam por problemas, quando não é problema é outro. E buscar fora aquilo que te falta em casa, uma hora Deus te manda a conta. Casamento não é só sexo, sexo não é tudo na vida, dá pra viver sem uma boa cama. Eu precisei colocar minha vida em risco para aprender isso. Aqui no Brasil, todos os dias vemos noticiários de maridos que matam a esposa, amante que mata marido, que mata filho da esposa e vários outros crimes cometidos por causa de uma traição. Se seu marido te traiu, resolva isso com ele. Não vá atrás da amante, pois você não sabe quem é a pessoa que está do outro lado. Ela pode ser uma psicopata. Destruir a vida da amante não vai fazer seu marido passar a ser fiel a você. Nossa, isso aqui eu concordo 100%, porque a gente vê muitos casos, né? Ai, meu marido me traiu com aquela puta. Eu vou acabar com a vida daquela puta, que eu vou tirar... Você pode fazer o que quiser, querida. Quem não presta é seu marido, entendeu? Então, assim, não adianta você fazer com a outra, se quem tem que tomar jeito na vida é o seu marido. Se você tá disposta a continuar, né, com esse homem aí que vive na galinhagem, provavelmente você terá que aguentar muitas traições, né? Aí ela fala o seguinte, Dani, eu fico pensando se aquela mulher procurou todos os maridos das amantes que o marido dela já tinha. Tomara que todos gozem de plena saúde mental. Ou essa história poderia ter acabado numa tragédia. Será que ela falou para todas as amantes do Paulo que ela perdeu um bebê por causa delas também? Adultério não é crime, já foi retirado do Código Penal. Mas expor fotos de terceiros sem autorização e atentar contra a vida dos outros é crime. Quando o cara é galinha, não adianta você acabar com a vida da amante. Paulo me ligou 2 vezes na empresa. João salvou o número do celular dele e me mostrou na foto do WhatsApp. Era a foto do segundo celular do Paulo. Então, Paulo, depois disso tudo, ainda foi atrás dela, tá? Outra coisa que aprendi, que é pura mentira, os clichês, quem ama não trai, ou trai uma vez vai trair sempre. Eu sempre amei meu marido, só não imaginava que eu amasse tanto. E não tem essa de trair uma vez, vai trair sempre. Existe uma coisa chamada arrependimento. Se a pessoa se arrependeu, dê a ela uma nova chance. Pois acredite que o arrependimento causa danos enormes na pessoa. Minha anedonia começou ao ver a dor nos meus olhos, ao eu ver a dor nos olhos do meu marido e a possibilidade do meu casamento terminar. Nem sempre a pessoa se arrepende na primeira traição, pois quando estamos traindo, a gente acha que a gente está certo. A gente se convence até que a culpa de estarmos traindo é do nosso cônjuge, que é ele que não me procura, é ele que isso, ele que aquilo. Sendo que, na verdade, a culpa da traição é nossa. Óbvio, é o que a gente fala, né? A mulher tá carente, tá lá tudo, ela vai acabar traindo. Agora, a culpa é do cara? Não, a culpa é sua, você que tá traindo, né? Então, assim, eu acredito sim no arrependimento, tá? Agora, eu acho que esse arrependimento tem que vir de dentro. Igual eu falo aqui, eu acredito que a pessoa possa ter uma segunda chance na vida sim,
Mas a pessoa tem que querer, ela tem que se arrepender do que ela fez, ela tem que... Não é aquela da boca pra fora. Ai, não, nunca mais vou fazer isso, meu amor. E semana que vem faz de novo. Aí na outra semana dá outro problema. Não, amor, nunca mais vou fazer e faz de novo. Eu acredito que as pessoas se arrependam. E eu, igual eu te falei, eu tenho certeza que a sua dor foi muito maior do que a dor do seu marido, que foi o cara que foi traído na história. Então, assim, eu acredito que você se arrependeu, né? E quando é de coração, eu acho que a gente pode mudar sim. O problema é que muitas vezes é só da boca pra fora. Já vimos muitos casos aqui no canal que era só da boca pra fora. Bom, vamos lá. Ela diz o seguinte, Paulo lá nunca mais pagou um centavo pra ela do empréstimo, tá? Minha libido acabou por completo. Meu marido também não me procura. Aí já não sei se é falta de vontade mesmo, se é porque até hoje dizem que eu não estou normal. Ai, mas Dani, hoje eu não tô nem aí pra isso. Procuro meu marido algumas vezes por mês, principalmente nos dias férteis, pra tentar engravidar. E assim eu vou levando. Acho que ele parou de gostar de sexo, nem vídeo pornô ele vê mais. Mas pra mim, acabou. Sexo é importante, mas dá pra viver sem, ao contrário do que eu pensava, ela disse. O importante no relacionamento é cumplicidade, companheirismo. Se não fosse assim, ao ficarmos velhos, nosso casamento automaticamente terminaria, pois um dia a libido acaba, mas o amor e o companheirismo são para a vida toda. Meu marido parou de ficar dormindo e hoje eu não fico mais sozinha. A gente sai, me paparica, não me deixa mais sozinha nem um minuto. Até para ir na padaria comprar pão a gente vai junto. Estamos sempre juntos e fora da cama ele é o melhor marido do mundo. Passamos a fazer tudo juntos. Hoje somos muito ligados um no outro e ele é a razão da minha vida. Hoje me sinto bem, mas meu marido e João dizem que estou longe do meu estado normal. Na verdade, acho que não é que eu não esteja normal, mas eu acho que eu nunca mais vou conseguir ser a mesma pessoa que eu era. Então, essa é a história da nossa Alice de hoje. Quero que vocês deixem aí os comentários pra ela. O que vocês acharam da história dela? Cara, a história dela, assim, né? É difícil opinar, mas eu completamente entendo ela. Completamente entendo ela. Igual eu falei, não é passando a mão na cabeça dela. Mas, gente, pelo amor de Deus, né? O que te falta em casa, você vai acabar procurando na rua. Não tem jeito, sabe? Porque a gente, às vezes... A gente só aprende na dor, né? Então ela teve que passar por momentos muito difíceis para de repente ela ver o real valor do casamento para ela. Tivemos vários casos aqui de mulheres também que não têm sexo com o marido não procura, não sabem por que também, elas não sabem se não gostam, se o marido... E a maioria dessas mulheres que me escreveram, elas têm quase uma certa certeza que o marido não tem outra. É falta de interesse mesmo no sexo, entendeu? Então, assim, é muito complicado opinar, né? Eu acho que num casamento as pessoas têm prioridades, né? Eu, por exemplo, eu nunca fui uma pessoa louca por sexo, pra falar a verdade pra vocês. Nunca fui aquela louca que, nossa, meu marido tem que me procurar todo dia, eu tenho que fazer isso, vou pular bananeira, me pendurar no lustre, igual ela falou ali. Mas, lógico que a gente gosta de ser desejada, né, gente? Óbvio que talvez se meu marido parasse de me procurar, eu ia começar a falar, ei, pera, mas o que tá acontecendo, né? Então, às vezes é muito fácil a gente falar quando a gente não passa o tipo de situação. É muito fácil, talvez, eu falar pra ela, nossa, mas que isso, né? Se o seu marido te procurar aí, na hora que vocês estão com vontade, rola. Mas talvez porque aqui em casa seja diferente, né? Aqui em casa eu vejo o interesse dele por mim, eu vejo quando eu ponho uma roupinha mais sexy que ele gosta, né? Eu vejo que ele fala, ai, como você tá gostosa hoje, como isso, como aquilo. Só que se eu não tivesse isso dentro de casa, talvez eu também sentiria falta, vocês estão entendendo? Então talvez eu não sinta falta porque eu tenho isso dentro de casa. Então é muito difícil a gente dar uma opinião, né, quando a gente não passa por aquele assunto. Porque ela não é a primeira história que escreve pra gente assim, de mulheres que elas estão com a autoestima baixa e ela, né, e acaba o que, gente? Acaba acontecendo, né? Talvez que nem elas queriam. E vocês viram aí, né? Às vezes o resultado pode ser um desastre, igual foi o dela.
se envolveu com um amigo lá que era casado, aí a mulher descobre, manda vídeo dela pra empresa, manda foto dela com o cara pro marido. Então, nossa, sabe? Mas são histórias assim, histórias reais, histórias da vida real. A gente não tá aqui pra julgar, né, pra apontar o dedo pra ninguém, mas eu acho que foi mais um desabafo que ela quis dar. Mas histórias assim eu acho que ensinam muito pra gente. A gente aprende a ver o outro lado, a gente aprende a ver o lado dessa pessoa também, né? E olha, eu tenho certeza que seu arrependimento foi grande. Eu tenho certeza que, com certeza, se tem algo que eu acho que você nunca mais vai fazer na sua vida, é trair o seu marido. Pode fazer várias outras coisas, mas eu acho que trair seu marido você nunca mais vai trair. Foi bom, talvez, pra você dar valor a ele. É como eu falo, gente, pra mim sexo não é tudo. Claro que é importante, mas pra mim também não é tudo. Tem coisas mais importantes no casamento. E eu acho que ela falou uma coisa certa, não tem casamento perfeito. Todo marido vai ter um problema, né? O dela é que não transa, o outro é agressivo, o outro é pão duro, o outro é isso, o outro é aquilo. Então a gente tem que começar a parar de olhar pro casamento da vizinha, pro casamento que a gente vê na internet, Instagram, né? Hoje o povo ali mostrando aquela vida maravilhosa que a gente, só baba, fala, meu Deus, que casal lindo, casal perfeito, estão sempre em completa harmonia. Mas a gente sabe que a vida não é 24 horas assim, né? Por exemplo, a gente aqui em casa, eu tenho momentos maravilhosos com meu marido, como a gente tem nossos momentos de DR também, entendeu? Só que eu não fico com a câmera aqui em casa ligada 24 horas pra vocês verem isso. Então, assim, eu sou igual a vocês, vocês são igual a mim. E a gente tem sim que aprender a dar mais valor às pessoas, sabe? A gente tem que aprender a dar mais valor que a gente tem dentro de casa. A pessoa que realmente está ali lutando com a gente, está ali do nosso lado, querendo sempre o melhor pra gente, tá bom? Um beijo, não esqueça de deixar o comentário de vocês aí pra ela e até nosso próximo vídeo. Tchau, gente!